não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Uma ideia dos fundamentos da ciência que nos ocupa no momento, isto é, da história da filosofia. O título deste curso, ele já é de algum modo o enunciado do problema que nós trataremos de resolver no curso dessas aulas. Esse título contém duas expressões que enunciam, por assim dizer, polos opostos de uma realidade. Quando nós falamos de história essencial, então, por um lado, nos referimos a algo que é história e, por outro lado, a algo que é essência. Essência, como se sabe, é aquilo que uma coisa é conforme a sua natureza, a sua constituição íntima, considerada desde o ponto de vista lógico e independentemente das transformações temporais que ela possa sofrer, independentemente até da sua existência ou não. Então, considerado dentro do ponto de vista essencial, Napoleão Bonaparte já era Napoleão Bonaparte antes de nascer, continuou sendo enquanto viveu e é Napoleão Bonaparte até hoje. Ou seja, a morte de Napoleão Bonaparte não o transformou em outra pessoa. Tá certo? Então, o ponto de vista da essência é, por excelência, um ponto de vista supratemporal, portanto, suprahistórico. A palavra história, ao contrário, ela designa várias coisas. Ele designa, desde logo, a sucessão temporal dos acontecimentos, considerada materialmente. Designa, em segundo lugar, a ciência que estuda esta sucessão. E designa também, vamos dizer, a própria dimensão temporal da vida humana. E designa, enfim, as obras, os livros escritos com a narrativa dos acontecimentos históricos. Em todos esses casos é evidente a referência, a ideia de que algo sucede no tempo, tá certo? E o suceder é necessariamente um mudar, aparecimento de fatores que não existiam antes e a desaparição de outros que existiam, portanto uma dimensão de mutação, tá certo? Estranha, vamos dizer, a esfera da essência, à qual nos referimos na primeira expressão. No entanto, eu escolhi propositadamente a expressão história essencial, justamente para dar a ideia dessa tensão entre dois polos, tá certo? A tensão que nos mostra, de um lado, algo que permanece irredutivelmente aquilo que era no começo e que, por outro lado, muda de aparência, muda de figura e quase que, poderíamos dizer, com um pouco de exagero, muda de identidade ao longo dos tempos, tá certo? Essa tensão, ao meu ver, é insolúvel, é uma das muitas tensões que definem polarmente a própria existência humana. Mas existem inúmeras dessas tensões e nós veremos no próprio curso da História da Filosofia que muitas filosofias às vezes procuram resolvê-las mediante a amputação de um dos polos, né, certo? Criando então, vamos dizer, uma visão um pouco artificial ou exagerada de uma faceta da existência. E todo o nosso esforço será, ao contrário, para conservar todos os polos opostos cuja tensão nós não possamos resolver, porque às vezes é essa tensão mesmo que nos coloca de pé, tá certo? Nos faz ir para frente e, em última análise, marca, né, toda a dignidade e a força da inteligência humana. Uma vez enunciado, explicado mais ou menos este título, nós temos que ver que essa disciplina, a História da Filosofia, ela tem sido tratada de um número definido de maneiras. Há uma quantidade definida de estilos de História da Filosofia.
e nós vamos fazer uma breve resenha desses estilos para mostrar por que eles não nos satisfazem e, portanto, por que eu achei que deveria narrar a história da filosofia de acordo com uma outra maneira que não se enquadra em nenhuma das três modalidades costumeiras que eu vou passar a descrever. A primeira amostra de história da filosofia que nós temos está nas obras de Aristóteles. Ele nunca escreveu uma obra chamada História da Filosofia, mas cada problema filosófico que ele atacou, ele sempre começou por abordá-lo desde a narrativa das tentativas anteriores, né, feitas pelos seus antecessores. E com isso, evidentemente, quase que sem querer, ele inaugurou esta disciplina chamada História da Filosofia. O modo como Aristóteles fazia essa resenha histórica dos problemas, antes de oferecer a solução que ele próprio achava mais adequada para eles, consistia em colocar todas as doutrinas, todas as alternativas na mesa, umas ao lado das outras, como se fossem contemporâneas. Isso quer dizer, são várias respostas possíveis a um mesmo problema e podem ser, desde o ponto de vista aristotélico, cotejadas, comparadas umas com as outras, armando-se, portanto, uma dialética e uma discussão. Destes primeiros esboços aristotélicos de história da filosofia surgem, já bem mais tarde, no século XVII e XVIII, algumas resenhas narrativas da história da filosofia que, na verdade, não fazem senão expor várias doutrinas, não sobre um problema particular, mas doutrinas filosóficas inteiras, também colocando-as todas mais ou menos no mesmo plano, como se fossem respostas ao mesmo problema e como se os vários filósofos estivessem reunidos em torno de uma mesa discutindo contemporaneamente. É evidente que isso tem, vamos dizer, a vantagem de nos colocar, vamos dizer, dentro desta discussão. Porém, com isso aí, de certo modo, é a própria dimensão histórica que se perde. Embora uma obra assim organizada possa ostentar o título de História da Filosofia, na verdade não é história nenhuma, há apenas uma coleção de doutrinas que, estando organizadas cronologicamente, não estão coeridas entre si por nenhum laço temporal, mas apenas pelos seus pontos de encontro e desencontro lógicos, isto é, pelo acordo ou desacordo dos seus respectivos conteúdos. O que não impede que essas obras sejam, do ponto de vista da exposição de cada uma das doutrinas, muito fiéis e meticulosas e ainda de consulta necessária até hoje. Algumas delas são, às vezes, acompanhadas das apreciações que o autor da história julga dever fazer sobre cada uma das doutrinas, como se ele fosse o mediador ou o juiz do debate que está ali montado. Tá certo? À medida que se produzem histórias desse tipo, desse primeiro tipo que eu estou dizendo, que vamos chamar simplesmente de histórias expositivas, aos poucos, a simples comparação de doutrinas acaba sugerindo a ideia de que umas delas saem de dentro das outras. Ou seja, uma teoria aparece para responder a uma anterior, para confirmá-la, para continuá-la, para aperfeiçoá-la, para impugná-la e assim por diante. Portanto, não existe somente, vamos dizer, a possibilidade do cotejo assim lado a lado, mas existe uma espécie de ligação interna, né, entre as doutrinas. À medida que se vão percebendo essas conexões, então vai se formando com mais clareza, vamos dizer, a noção de escolas e tradições que se prolongam no tempo e que são, vamos dizer, confrontadas ou impugnadas por outras escolas e tradições, as quais, por sua vez, também, como respostas ou como alternativas, saem, de certo modo, desde dentro das primeiras. A verificação da existência dessas conexões acaba por sugerir a ideia de obter, vamos dizer, uma visão unitária
do conjunto da evolução filosófica até aquele ponto em que está o próprio sujeito que faz este exame. Então, surge a ideia da história da filosofia como uma disciplina filosófica ela própria. Ou seja, a história da filosofia se torna uma interpretação filosófica, tá certo, desta sequência de acontecimentos históricos que se chama a história da filosofia. Quer dizer, o próprio nome passa a ser usado, vamos dizer, em dois planos. Por um lado, para designar o desenvolvimento temporal e dialético interno da filosofia, e por outro lado, vamos dizer, o estudo reflexivo e a interpretação global que a posteriori se faz desse movimento tomado como um conjunto. Quer dizer, que o modelo, o protótipo das histórias deste tipo são as famosas lições sobre a história da filosofia de Hegel. Hegel entendia que o conteúdo da filosofia era a própria história da filosofia, ou seja, o desenvolvimento temporal da história da filosofia era uma dialética interna pelo qual esta dimensão filosófica ia se revelando no tempo como uma espécie de tomada de consciência do espírito por si mesmo. Então, a história da filosofia já passa, vamos dizer, a ser a manifestação externa de um fenômeno de ordem interna ou espiritual. Quer dizer, aquela série de, vamos dizer, produtos objetivados do espírito, que são os livros, as doutrinas, as ideias, etc., etc., vamos dizer, vão se exteriorizando ao longo do tempo, mas como manifestações de um fenômeno único, que é a própria unidade do espírito humano. Funcionando aí os filósofos individuais, vamos dizer, mais ou menos como bonecos de ventríloco nas mãos da própria razão ou do próprio espírito que fala através deles, tornando-os elos de uma cadeia contínua da qual eles não precisam necessariamente ter consciência, mesmo porque a unidade desta cadeia só se revelaria nas suas etapas finais, das quais justamente o próprio Hegel acreditava ser a testemunha e o porta-voz. Então isso quer dizer que a filosofia de Hegel se apresenta como uma espécie de conclusão do movimento global da história da filosofia até aquele ponto. A objeção que nós podemos apresentar a esse tipo de história da filosofia é que a ideia de desenvolvimento temporal unitário, ela só se aplica a rigor, vamos dizer, a seres que têm uma existência contínua do ponto de vista orgânico, como por exemplo um animal ou uma planta. Quer dizer, um animal, desde que ele nasce até que ele morre, ele conserva integralmente a sua forma intrínseca. Quer dizer, ele pode mudar um pouco na sua aparência exterior, mas ele continua funcionando de acordo com as mesmas regras. Quer dizer, a mesma fórmula de funcionamento que faz um animal se alimentar e crescer quando ele é pequeno, é esta mesma fórmula que fará ele definhar e morrer quando for velho. Tá certo? Então, aí evidentemente, quando nós estamos falando de fenômenos da natureza, existe uma continuidade óbvia, tá certo? Na história, né, dessas entidades ou desses organismos, né, tomados como individualidades. E nós só podemos captar esta unidade justamente porque a existência de todos os seres da esfera do campo orgânico é uma existência limitada no tempo. Não existe nenhum ser desse que dure indefinidamente. Não existe nenhum, quer dizer, animal, quer dizer, eterno ou perene, nem animal nem planta. Tá certo? Então, como existe um término definido para a existência do bicho, tá certo? Então podemos, evidentemente, raciocinar sobre ele em termos de começo, meio e fim, porque esta é a vida ou a biografia dele. Tá certo? Porém, quando nós nos transpomos para a dimensão histórica, seja a história em geral, ou seja a história da filosofia em particular, o processo não tem um término temporal definível. Tá certo? Nós não sabemos quando é que isso vai terminar.
Ou seja, em nenhum ponto da história da filosofia, ninguém pôde assegurar com plena certeza se a filosofia estava jovem, madura ou velha, se ela estava nascendo ou se ela estava morrendo, se ela estava terminando ou se ela estava começando, porque esta afirmação exigiria uma previsão do término da própria existência humana, não da existência do indivíduo filósofo, da existência da espécie humana, ou pelo menos do término da sua capacidade filosofante. E o fato é que nenhum de nós tem essa capacidade. Então, as lições sobre a história da filosofia de Hegel, elas terminam mais ou menos artificialmente no próprio Hegel, considerado como término e coroamento do processo filosófico, devendo a filosofia logo em seguida ou desaparecer ou ser transformada numa coisa totalmente diferente que não pudesse ter pontos de conexão, vamos dizer, com a sua origem primeira, tá certo? E o fato é que isso não aconteceu. Continua havendo atividade filosófica, tá certo? Algumas dentro da linha de transformação que Hegel havia previsto, mas outras completamente fora disso. Quer dizer, a sobrevivência da história da filosofia em relação ao tempo de Hegel é um simples fato, que nós não temos como negar. Não é isso? Então, aí também nós dizemos que a ideia de contemplar o movimento temporal das ideias filosóficas como se fosse um movimento único, como se fosse uma dialética, uma lógica interna, não é uma ideia de todo má e continua sendo uma necessidade, ou seja, pelo próprio instinto unificante que o ser humano tem, ou seja, a nossa mente é rebelde à ideia de uma pluralidade caótica e em tudo nós procuramos resumir e unificar, até por força desta mesma exigência. Então, a ideia de Hegel de unificar num só movimento, a totalidade do desenvolvimento das ideias ao longo do tempo, continua sendo um esforço necessário, embora um esforço, de certa maneira, já declarado de início como utópico e destinado a ter de ser refeito em novas bases a cada nova geração que ataque esse problema. Não é isso? Então, aí nós temos mais uma outra tensão. Quer dizer, a história da filosofia, por um lado, nós teremos que buscar nela a unidade do movimento, ou seja, temos que pegar a massa de fatos registrados nos livros e nos depoimentos ao longo de 2000 e tantos anos e tentar captar neles algum perfil, de modo que pelo menos a história possa ser contada, tá certo? E contada como uma história única, ou como, pelo menos como a mesma história, ou como uma história da mesma coisa, tá certo? E não como um simples, vamos dizer, ajuntamento de fatos dispersos e inconexos. Isso por um lado. Por outro lado, nós sabemos que esta tentativa de unificação, ela só pode ter sucesso parcial, porque qualquer linha unitária de desenvolvimento que nós tenhamos conseguido discernir até o ponto em que estamos, mesmo que tenha sido discernido da maneira mais correta, mais exata e mais real que você possa imaginar, no instante seguinte o rumo das coisas pode tomar uma direção completamente diferente e a sua interpretação de conjunto, tá certo, irá por terra, né? Embora até aquele momento ela deve ser considerada correta. Porém, no instante seguinte, tendo que ser integrada já numa outra interpretação que toma os fatos já num nível, numa escala temporal maior. Estão compreendendo? Tendo em vista, vamos dizer, as deficiências ou falhas desses dois modelos de história da filosofia, que são o modelo expositivo e o modelo filosófico, dos quais o primeiro continua sendo usado em muitos manuais e obras introdutórias até hoje, tá certo? E nós vou colocar na bibliografia alguns realmente muito bons. Aconteceu que no mesmo tempo em que Hegel estava fazendo este esforço de interpretação filosófica do arco percorrido pela filosofia até o seu tempo, mais ou menos contemporaneamente estava se constituindo, vamos dizer, a história como ciência organizada, tal como hoje nós a conhecemos. O grande responsável por isso
foi um cidadão chamado Leopold von Ranke, que era uma espécie de contemporâneo e antagonista de Hegel, não antagonista no campo filosófico, Ranke não se metia em discussões filosóficas, mas ele representava a alternativa oposta. A alternativa oposta consistia apenas em o historiador ter consciência de que a sua função não era, em primeiro lugar, obter nenhuma interpretação de conjunto daquilo que estava acontecendo, nem produzir uma narrativa unitária à força, mas simplesmente reconstituir, quer dizer, a partir dos documentos, das provas, aquilo que tinha acontecido exatamente como tinha acontecido. Contar, dizia ele, a função da história é contar as coisas como efetivamente se passaram. Quer essa reconstituição possa levar, vamos dizer, a uma interpretação, uma compreensão de conjunto, quer, ao contrário, a narrativa dos fatos, justamente por ser exata, só te leve a problemas e contradições. Quer dizer, se a narrativa vamos dizer, uma narrativa que você compreende perfeitamente, que te parece inteiramente lógica, mas que não reflete a realidade dos fatos, conforme aparece nos documentos, e uma narrativa que, embora comprovada nos documentos e nos fatos, te pareça, no fim das contas, incompreensível e enigmática, o historiador deverá preferir esta última e não a primeira. Ou seja, a missão da história não é filosofar, mas contar a história com o máximo de exatidão científica que ele possa, a partir, sobretudo, do exame crítico dos testemunhos e dos documentos e da reconstituição exata, tá certo, das várias linhas de sucessão e contemporaneidade cronológica. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.